precisamente isso, quer dizer, nós ganhámos um título passado 7 anos, e o clube, ou pelo menos algumas vozes do clube, vozes chamados notáveis, embora para mim notáveis sejam todos os sportinguistas, não há sportinguistas notáveis, mais notáveis ou menos notáveis, são todos notáveis. O que existe são sportinguistas que têm mais voz na comunicação social do que outros. Sim, sim. Única e exclusivamente isso. E, portanto, e também tem a comunicação social, dá-lhes também essa voz, porque sabe que essa voz é uma voz crítica, é uma voz do contra e é uma voz negativista. Isso é uma voz que empurra sempre o Sporting para baixo. E são empresários com poder de influência para encher páginas de publicidade em alguns meios de comunicação social. Também ajuda. Que Vamos ser práticos. Hoje, cada vez mais, a gestão não é vertical, não é? É horizontal. A esse propósito, eu acho que o Sporting sofre um bocadinho. Eu ontem falava, e já agora aproveito aqui para falar nele, que é o professor Tiago Reis Marques. O professor Tiago Reis Marques, para quem não conhece, é um ilustre médico, psiquiatra, que trabalha em Londres, no King's College, no Instituto de Psiquiatria, e que ganhou, há 2 ou 3 meses atrás, um prémio considerado mundialmente o melhor jovem investigador na área da esquizofrenia. E para além de ser um grande amigo meu, de facto que eu me orgulho muito, comentava... Isto é muito boa. Comentava eu dei uma entrevista ao jornal e agora há poucos dias, por acaso, e eu comentava com ele um grande sportinguista também, felizmente, todos os bons homens são sportinguistas e bons profissionais. O que eu comentava com ele é que, de facto, que ele tinha também que ser... que o Jorge Jesus não iria resolver os problemas todos do Sporting, porque o Sporting tem na sua raiz também carências ao nível também desta questão da esquizofrenia, das depressões e da bipolaridade em algumas situações. E eu acho que esta situação é manifesta, quer dizer, nós temos uma semana em que conquistamos no plano desportivo e no plano de política desportiva 2 troféus, digamos assim, um muito importante para o clube, porque de facto representa a conquista de um troféu muito importante para o clube, numa fase muito delicada para o clube, e outro que significa um virar de página, o início de um novo ciclo no plano desportivo que nos pode, tudo indica, esperamos que assim seja, abrir a porta à conquista de mais troféus, nomeadamente do Campeonato Nacional, e não é o Campeonato Nacional de uma vez, é um Campeonato Nacional de forma sustentada e consolidada ao longo dos próximos anos. E transformámos isto na opinião pública como uma perda para o Sporting. Nós tivemos até um Ministro da Economia a vir comentar publicamente um facto que, quer dizer, sobre o qual não temos conhecimento, nem o próprio. Porque ele já sabia que o problema estava resolvido e, portanto, já tinha tempo livre para a vida dele. Temos ex-presidentes de clubes que também... Pode ser objetor de consciência. Podes. Eu mantenho esta parte... Nós não levantamos vou contigo nesta parte Pode da ser conversa. objetor de consciência. Podes, claro que não tens que rebater. E não vamos aplicar nenhuma taxa ou taxinha para vocês, está bem? Não, está bem. Mas eu vi, de facto, declarações ao longo dos últimos dias que eu acho que não dignificam o Sporting, nem dignificam as próprias pessoas que vieram ao público afirmar aquilo que fizeram. Compreendes que alguém possa estar contra esta decisão da estrutura do Sporting? Não, deixa-me só acabar. Mas compreendes também que esteja com medo que as finanças sejam maltratadas, o trabalho destes 2 anos seja maltratado, que quando esta estrutura chegou, o passivo tinha assim muitos milhões. E foram essas pessoas que o acumularam. Certo. Portanto, essa preocupação de agora gerir as contas quando não soube gerir, achas que é compatível? Eu por acaso, aí tenho uma opinião, acho que não é incompatível. Isto é, não é pelo facto de terem sido bons ou maus presidentes, e não é isso que eu vou discutir agora. Estou a falar de gestores, não estou a falar de presidente. Não é pelo facto de terem, enfim, a sua gestão, e vamos chamar as coisas pelos nomes. Estou nomeadamente a referir ao Dr. José Roquete e ao Dr. Dias da Cunha, que vieram recentemente a público comentar de forma lamentável, e tenho que o dizer, lamentável, até o Dr. José Roquete refere-se ao Dr. Bruno de Carvalho como o Sr. Bruno ou como o Sr. Carvalho, quer dizer, acho que é de um nível que ninguém aprova. O Dr. Dias da Cunha refere-se, utilizou a expressão manicômio, quer dizer, que também acho deplorável, e eles que tanto apelam à dignidade no clube, acho que deveriam começar por dar o exemplo, referindo-se e tratando-se efetivamente aos atuais responsáveis do Sporting, como efetivamente eles merecem, não é? Porque eles também já estiveram no cargo e também já foram objeto de maior respeito e maior deferência, como aliás hoje em dia são. E portanto, eu acho que isso não lhes retira credibilidade no sentido de discutirem
no plano desportivo e no plano financeiro, o que quer que seja. Acho que têm todo o direito de o fazer. Agora, acho que deverão fazer, em primeiro lugar, em sede própria. São as Assembleias Gerais do Clube e as Assembleias Gerais da SAD. Encontra-se agendada já para dia 28 deste mês uma Assembleia Geral do Clube, portanto nem tinham que esperar muito tempo para, querendo emitir a sua opinião, poder fazê-lo em sede própria. Em segundo lugar, já que não querem esperar pela sede própria, se o querem fazer através das páginas dos jornais, através da comunicação social, eu, enquanto sportinguista, gostava que eles viessem discutir o caso com elevação e, sobretudo, com o conhecimento dos factos. Não é mandar uns soundbites para a comunicação social, que hoje em dia é o que passa, são os soundbites, não é uma mensagem. Já passa há muitos anos. E, portanto, então, no plano político e no plano desportivo, isso é evidente, é notório. Infelizmente. E, portanto, e as afirmações que ficam são soundbites e, portanto, não lhes fica bem, na minha opinião, de sócio. Não tenho nada contra as pessoas em causa, a não ser que foram, de facto, e contribuíram de forma manifesta para a má gestão do clube, nomeadamente na acumulação sucessiva do passivo e na dilapidação de património do clube. Não tenho nada contra os senhores. Agora, gostava, efetivamente, se eles não querem esperar pela sede própria, que são as Assembleias Gerais, que pelo menos discutam de forma elevada e com conhecimento efetivo dos factos em causa, dos valores em causa, porque também vieram pôr em causa esses mesmos valores. Vi também recentemente o doutor Abrantes Mendes comentar de forma que, a meu ver, também não foi a mais correta na comunicação social esta decisão do Sporting em contratar Jorge Jesus e instaurar um processo disciplinar ao atual treinador Marco Silva. Avançar para o despedimento com justa causa. Despedimento com justa causa do Marco Silva. Eu tenho o maior respeito, acho que por todos os visados, mas também pelo Dr. Abrantes Mendes, que aliás conheço profissionalmente, porque não sei se a maior parte dos sportinguistas sabe, mas o juiz Abrantes Mendes foi também, durante alguns anos, advogado. E eu, enquanto advogado, enfim, há cerca de 11, 12 anos, tive a oportunidade de estar do outro lado da barricada, em alguns processos, não contra o Dr. Abrantes Mendes, mas em que o Dr. Abrantes Mendes efetivamente representava a parte contrária àquela que eu representava, e à data, isto foi quando eu era estagiário ainda, advogado estagiário, portanto, acompanhava o meu ilustre patrono, o Dr. José Manuel Simões Correia, também grande sportinguista, como não poderia deixar de ser, e, portanto, conheci nessa altura o Dr. Abrantes Mendes, que ilustra juiz e ilustra advogado. Agora, eu só esclarecer aqui, porque não sei se isto é uma questão muito técnica, eu acho que a maior parte dos sportinguistas não tem isto presente. Eu ouvi uma entrevista do Dr. Abrantes Mendes em que ele diz que não há motivo para despedir Marco Silva com justa causa, porque estamos perante factos que efetivamente já ocorreram há mais de 30 dias. Bom, isto não é totalmente verdade. Porquê? Porque efetivamente o Código de Trabalho diz que os factos que podem ser objeto de ilícito disciplinar ou podem constituir a aplicação de qualquer sanção disciplinar têm que ter ocorrido há menos de 60 dias nos termos do Código do Trabalho. Depois existe o contrato coletivo de trabalho celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, que encurta esse prazo para 30 dias. Pronto. Agora, é importante nós termos aqui em presente que, ao que tudo indica, porque estamos a falar um pouco aqui em abstrato, porque eu também não tive conhecimento da nota de culpa e presumo que o Dr. Abrantes Mendes também não terá tido conhecimento da nota de culpa. Só se alguém lhe entregou-as, eu também não digo o número de páginas, porque também oficialmente não se sabe quantas páginas aquilo tem. Pronto, já ouvi falar em 400 páginas, já ouvi falar em 400 documentos, enfim. Neste momento, em princípio, quem terá conhecimento da nota de culpa deverão ser apenas os serviços jurídicos do Sporting e o Marco Silva e o respectivo advogado e o empresário. E, portanto, mais ninguém, em princípio, terá conhecimento aos factos que, efetivamente, consubstanciam o processo disciplinar que foi instaurado. Mas ainda a propósito deste prazo, este prazo de 30 dias não é totalmente verdade. Porquê? Porque, ao que tudo indica, se constarão da nota de culpa factos que ocorreram em agosto passado, nomeadamente com a utilização do Marcos Rorro no troféu Teresa Herrera, conferências de imprensa em que o treinador, de facto, terá transmitido uma opinião totalmente contrária àquela que é a política definida pela SAD, pelo presidente da SAD, isto é, pelo seu superior hierárquico, e o facto esse também terá ocorrido alguns entre agosto ou setembro do ano passado. Agora, é importante ter aqui noção que a prática reiterada de factos que constituem ilícito disciplinar não impede que os mesmos sejam, mesmo corridos 30 dias, alvo de um processo disciplinar. Porque senão poderíamos ter em tese a seguinte situação, que era o Sr. Marco Silva
num determinado dia cometia um ilícito disciplinar, que não fosse suficientemente forte para consubstanciar o despedimento com justa causa, esperava 31 dias e, passado 31 dias, vinha a cometer outro facto, também ele, por si só, não suficientemente forte para tornar impossível a subsistência da relação de trabalho. Isto impediria, em tese, qualquer sanção de despedimento. Ora, é importante ter aqui presente que a prática reiterada de factos que constituem ilícitos disciplinares, pese embora já tenham ocorrido há mais de 30 dias, podem ser objeto de ação disciplinar e podem ser alvo de um processo disciplinar. Aliás, há jurisprudência que valida precisamente este entendimento. Mas nós não conhecemos o que está escrito no papel. E os factos que referem na imprensa referem a alguns factos com mais de 30 dias. Mas nós não sabemos se está ali algum facto com 8, nem com 10, nem com 15. Nem com 20, certo, nem com 30. Certo. Também pode acontecer ou não? É, e pelo que é público, e estamos aqui a falar em tese, parece que o último facto que o Marco Silva é acusado, o último ilícito, facto com C, que é, esse do fato também é engraçado, que eu também já posso pronunciar mas sobre tem que falar um bocadinho. Não, ainda está como objeto de consciência. Mas ele é jurista e eu estou a gostar imenso de ouvir. O último facto que o Marco Silva aparentemente é acusado de ter cometido, o ilícito disciplinar, terá sido pelo facto de ter, outra vez com C, ter faltado uma reunião para a qual foi convocado, que terá sido 2 ou 3 dias antes da notificação da nota de culpa. E no entendimento, pelos vistos do Dr. Abrantes Mendes, só esse facto é que poderá ser analisado para efeitos de saber ou não que se é de tal forma grave que tornou impossível a subsistência da relação de trabalho. Ora, esse facto é apenas mais um que, em tese, e nos termos do Código de Trabalho, no qual vêm plasmados os deveres dos trabalhadores, obedecer às ordens legitimamente emanadas pelos superiores hierárquicos, como é o facto de comparecer a uma reunião de trabalho, e dar uma falsa justificação, porque também existe uma alínea no artigo em que fala dos deveres do trabalhador, que diz que também pode constituir esta causa para despedimento a apresentação de falsas declarações, nomeadamente para justificar uma falta. E tens aqui uma coisa que eu agora estava-me a lembrar. Na semana passada, no Antena Aberta da RTP Informação, penso que foi logo na sexta-feira da semana passada, o Presidente da Associação de Direito Esportivo em Portugal disse que, de acordo com o que vem a público, há ali vários factos que podem ser alvo de um processo de despedimento com justa causa, tendo em conta o acordo de trabalho que foi assinado com os treinadores portugueses, mas que também aquela opinião dela só pode ser agora desgrimida em tribunal, porque para isso é que existe o Tribunal de Trabalho. Claro que sim. Uma coisa é também argumentar uma nota num processo, e agora depois é ver se há factos. Claro que sim. Explicar só um pouco. Esperar para ver. Explicar só um pouco a marcha do processo. O que é que se passou na quinta-feira, dia, salvo erro, 4 de junho? Marco Silva foi chamado à administração da SAD, onde foi notificado da chamada acusação, isto é, da nota de culpa, onde são detalhadamente, espero eu que assim seja, e que de facto confio nos serviços jurídicos do Sport, não tenho a mínima dúvida, que a acusação e que a nota de culpa contém os factos detalhadamente praticados e que poderão constituir ilícito disciplinar de tal forma graves que poderão consubstanciar o despedimento com justa causa. O Marco Silva, como qualquer trabalhador alvo de um processo disciplinar, tem agora 10 dias úteis para, querendo, responder à nota de culpa. Isto é, ele poderá responder à nota de culpa até dia 19 de junho, que é a próxima sexta-feira. Nessa resposta à nota de culpa, naturalmente apresentará a sua defesa, dizendo que se é verdade, se é mentira, se é verdade, mas terá alguma atenuante, terá alguma justificação para esse seu comportamento, etc. Poderá, enfim, dizer aquilo que quiser. E nessa resposta à nota de culpa, Marco Silva pode também requerer diligências probatórias, nomeadamente a audição de algumas testemunhas que entenda que possam ser relevantes para a descoberta da verdade. E o Sporting, não sei quem é o instrutor do processo, mas há de ser seguramente alguém do Departamento Jurídico do Sporting, na qualidade de instrutor do processo, o que fará é notificar o Sr. Marco Silva para trazer as testemunhas no dia X, à hora Y, para serem ouvidas precisamente pelo instrutor do processo. Fim da instrução do processo disciplinar, o Sporting tem 30 dias para proferir a decisão de arquivamento do processo, de despedimento com justa causa ou aplicação de qualquer outra sanção disciplinar. Partindo do princípio de que é efetivamente aplicada a sanção de disciplinar de despedimento com justa causa, estamos aqui a falar de um prazo que poderá, no limite, ir até 11 de julho, 12 de julho, por aí. Portanto, até essa data, Marco Silva será treinador do Sporting Clube Portugal. Caso Marco Silva não concorde com a sanção de despedimento com justa causa, muito bem,
recorrerá à Justiça, aos meios que tem ao dispor, impugnará o despedimento e o Tribunal de Trabalho, afinal, decidirá se efetivamente, porque o Sporting tem que ir não só em sede disciplinar, mas também em sede contenciosa, isto é, em sede do Tribunal de Trabalho, tem também que alegar e provar sobre o Sporting. Recai o ónus da prova em tribunal, que efetivamente não só aqueles factos foram efetivamente cometidos, tal como constam do processo disciplinar, mas que também foram de tal forma graves e as consequências foram de tal forma nefastas para o clube que tornaram praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho. Chegados a este ponto, o Tribunal proferirá a decisão. Sim, senhor, concordará com o Sporting e dizer, sim, senhor, provou-se tudo, a Marco Silva foi despedido com justa causa sem qualquer indemnização, ou poderá até concluir, sim, senhor, Marco Silva praticou os factos que constam na acusação, mas entender que tais factos não são de tal forma graves que sustentem o despedimento. Dizer, poder-se eventualmente ter aplicado outra sanção conservatória da relação laboral, mas se o despedimento com esta causa é excessivo, desadequado, desproporcional em face dos comportamentos que foram praticados. Assim sendo, Marco Silva não poderá requerer a reintegração como qualquer trabalhador pode nos termos normais, de qualquer trabalhador de uma empresa, mas sim receber uma indemnização que, nos termos do contrato coletivo de trabalho, uma indemnização nos termos gerais de direito e que corresponderá à soma das retribuições que Marco Silva deixou de ganhar desde a data do despedimento até à data do termo do contrato. Mas há aqui um pormenor importante, nomeadamente a nível financeiro. É que se esta for a decisão do Tribunal de Trabalho, se o Tribunal de Trabalho vier a concluir desta forma, dizer que o despedimento foi por qualquer razão ilícito, Marco Silva, se entretanto começar a trabalhar noutro clube e começar a oferecer rendimentos do trabalho por força da sua atividade profissional de treinador de futebol, até o dia em que assina o contrato. Tem que abater esses mesmos rendimentos à eventual indenização que o Sporting tenha que pagar. E, portanto, estamos aqui, eu não acredito que o Marco Silva, com 37 ou com 38 anos, enfim, que é um bom treinador, na minha opinião, é um bom treinador e acho que é reconhecido como um bom treinador, muito provavelmente não irá ficar parado durante 3 anos sem treinar nenhum clube de futebol. E, portanto, muito provavelmente vai receber rendimentos da sua atividade que terão de ser abatidos a essa eventual indenização partindo do pior cenário para o Sporting. Uma última nota para dizer o seguinte: Marco Silva é trabalhador do clube e não é um trabalhador qualquer. É o treinador da equipa profissional de futebol, da equipa A. Marco Silva, tal como qualquer treinador, tem um dever acrescido de obediência às ordens e à política que é definida pela administração da SAD e tem um dever acrescido de guardar lealdade para com a administração da SAD. É por isso, naturalmente, que é especialmente bem remunerado em função aos restantes trabalhadores do Sporting. E, portanto, isto não podem ser só direitos, tem que ser também deveres. E, na minha opinião, enquanto trabalhador do Sporting, não é um trabalhador indiferenciado, é um trabalhador especializado que ocupa um cargo de alta complexidade técnica e de especial confiança. Tem também deveres respectivos de especial importância. E, nessa medida, vamos ver o que é que o processo disciplinar Vamos ver, porque agora